Olá, eu sou o professor Tiago e começa agora o programa Unisciência, diretamente da TV Uni, dos estúdios da Unifeb. Hoje o nosso convidado é o Sidney Grippa, mais popularmente conhecido como Professor Grippa. Gestor na sua essência, o convidado é graduado em Administração pela Unifeb no ano de 2005, especialista em Engenharia da Produção e também no Magistério do Ensino Superior, mestre em Engenharia da Produção pela Tupi em 2014 e recentemente doutor em Administração e Ciências Contábeis pela FURB, isso no ano de 2020. Por muitos anos foi coordenador do curso de Administração, Gestão Comercial e também Processos Gerenciais. E hoje ocupa o cargo de pró-reitor de graduação, da qual está à frente de todos os processos de ensino da Unifeb. Tem 41 anos de idade, casado e pai de uma menina linda, da qual se diverte produzindo vídeos, tocando e cantando nas redes sociais. Ufa! Após esse extenso currículo, eu te pergunto, parou por aqui ou ainda pretende estudar? Seja bem-vindo, professor Grippa, ao programa Unisciência. Olá, professor Tiago, agradeço o convite, estar participando aqui do programa na TV Uni, né? E dessa jornada do Unisciência. Realmente a gente tenta se desdobrar aí nesse corre-corre do dia a dia, né? Entre estudo, família e trabalho, né? Com certeza eu tenho alguns objetivos ainda para alcançar, né? E um deles envolve a continuidade do estudo, né? Com um pós-doutorado. Então, meu intuito é fazer algum pós-doutorado futuramente no Brasil ou no exterior, para que eu possa ainda aprimorar mais as competências, né, tanto pessoais quanto profissionais. A gente sabe que o mestrado é um momento do qual os pesquisadores ficam mais próximos da ciência. Do que tratava a tua dissertação de mestrado e qual foi a sua linha de pesquisa e os principais resultados dela? A minha trajetória profissional esteve, né, por um bom tempo voltada ao desenvolvimento de novos produtos. Então, fui projetista de equipamentos, né, máquinas em empresas do setor metal mecânico por um bom tempo e bastante curioso em relação a todo esse processo que envolve o desenvolvimento de produtos. Então, no meu mestrado, eu tive a oportunidade de me aprofundar e era uma coisa que, durante, né, o trabalho na empresa, que me incomodava bastante, que parte dos modelos conceituais para o desenvolvimento de novos produtos são modelos complexos, aplicáveis a empresas de grande porte. Pelo fato de eu ter trabalhado em empresas de pequeno e médio porte, essas estruturas conceituais ou esses modelos conceituais, eles ficavam praticamente inviáveis de serem aplicados. Então, isso me incomodava bastante e no mestrado, que eu optei, né, pela área da engenharia da produção, apesar da minha formação ser em administração, eu tive a oportunidade de aprofundar um pouco os conhecimentos e propor uma estrutura conceitual para o desenvolvimento de novos produtos em empresas de pequeno porte. Ou seja, uma estrutura conceitual mais enxuta, que seja, né, possível de ser aplicada num ambiente menor, um ambiente com menos estrutura. Então esse foi o intuito, né? Elaborei um estudo de caso, então numa empresa metalmecânica de pequeno porte, entrevistando diretores, clientes, representantes, né? E dentro desse universo todo da pesquisa, consegui estabelecer uma estrutura conceitual mais enxuta, mais objetiva e já inclusive sugerindo ferramentas para aplicação, que era uma lacuna que eu também evidenciei na teoria, né? Que os modelos teóricos, muitas vezes os mais robustos, eles trazem a sequência, né? As etapas,
mas eles não especificam quais ferramentas e de que modo tu consegue aplicar aquele modelo. Então foi um resultado assim bem interessante, atingido, né, nesse estudo de caso, que nos permitiu, obviamente, ter uma estrutura um pouco mais adequada às empresas de pequeno e médio porte. Perfeito, isso em 2014 pela Tupi, certo? Isso, exatamente. Eu iniciei o mestrado em 2012, né, e defendi a dissertação, então, em 2014. E aí, tempos depois, veio o doutorado, né? E por experiência própria, a gente sabe que esse processo é árduo, né? A gente estuda por 4 anos, né, para realizar e construir a nossa tese, e a gente sabe que durante esse tempo é bem trabalhoso. Existe algum trabalho que tenha sido mais importante na tua carreira ou nesse processo do doutorado? E o que tu estudou no doutorado? Em relação, né, ao trabalho mais importante, é difícil da gente definir, né, porque a gente tem um carinho por todos os trabalhos que a gente realiza, né, e que a gente escreve, né. Obviamente que em termos de complexidade, né, o doutorado realmente ele tem uma complexidade além, né, muito além de um mestrado, né. Então foram 4 anos de muita dedicação, tentando conciliar, né, família, a vida profissional aqui na Unifeb, né, e os estudos no doutorado. Então iniciei em agosto de 2016 o doutorado e finalizei em julho de 2020. Né, respeitando dentro do prazo limite dos 4 anos. Né? Pude, obviamente, dentro dessa minha linha de pesquisa que eu tenho há muito tempo, né, que é uma área que eu me identifico bastante, que é a área de desenvolvimento de produtos. Né? Eu sou curioso nesse sentido, por essa área, né? E tive a oportunidade de aprofundar esses estudos no doutorado, né? Tendo em vista que era um doutorado com uma linha de pesquisa voltada para a administração, né? E principalmente para a competitividade das empresas. Então, o desenvolvimento de produtos é uma atividade estratégica que, sendo ela bem pensada, bem elaborada, ela oportuniza a empresa obter vantagem competitiva perante aos seus concorrentes, né? Então, dentro desse processo de desenvolvimento de produtos, uma coisa que me instigava também e me deixa muito curioso, né, era tentar entender um pouco melhor como que a empresa focal ela consegue articular o seu conhecimento, né, com o conhecimento da sua cadeia de suprimentos. Ou seja, né, um conhecimento do seu fornecedor e o conhecimento do seu cliente para o desenvolvimento de novos produtos. Então, são vários estudos na literatura, tanto nacional como internacional, que alegam, obviamente, que o cliente e o fornecedor potencializam o desenvolvimento de produto da empresa e, obviamente, oportunizam que a empresa focal tenha um melhor desempenho, seja ele de vendas, operacional, de exportação, né, e por aí sucessivamente. Contudo, uma parte dos estudos também diz que o fato de tu integrar cliente e fornecedor no teu desenvolvimento de produtos não te permite obter vantagem competitiva. Ou seja, eles atrasam esse processo. Então, aí surgiu uma lacuna de pesquisa, né? O que pode estar acontecendo, então, digamos assim, nesses relacionamentos, né? Que alguns estudos acharam resultados positivos dessa integração de cliente e fornecedor e outros estudos acharam resultados não positivos. Então, esse foi uma lacuna de pesquisa interessante que nós achamos, né? Ou seja, alguma variável que ainda não tenha sido observada, em algumas empresas ela estava presente e, obviamente, oportunizava essa potencialização do desempenho, né? E essa mesma variável talvez não estaria presente naqueles estudos que não encontraram resultados positivos, né? Então, depois de uma vasta revisão de literatura, percebemos que a capacidade de inovar da empresa é uma grande variável que poderia ter relação com esse universo. Então foi uma pesquisa bem longa, né? Entrevistamos mais de 300 empresas no Brasil, do setor metal mecânico, né? Que é uma área que eu tenho atuado assim, né? Profissionalmente já há muitos anos, né? Então foram empresas desde pequeno a grande porte, pesquisadas em todo o Brasil, e nós conseguimos identificar que sim, a capacidade de inovação é uma variável que permite
que o cliente e o fornecedor sejam integrados nesse processo e a partir dessa integração, então, a gente consegue gerar benefício em termos de desempenho, né? No meu caso, foi desempenho de exportação. Perfeito. Então, foi um resultado bem significativo. Né? Na participação na banca, tivemos membros da banca que hoje lecionam em Universidade dos Estados Unidos, então foi uma banca bem profissional. Tivemos membro também da FGV, da Fundação Getúlio Vargas na banca, pessoas com experiência na área de desenvolvimento de produtos, né? E também de integração de cadeia de suprimentos. Fiquei muito feliz com os resultados, obviamente foi uma lacuna de pesquisa que foi preenchida, né? E os resultados com certeza estarão sendo publicados aí na sequência, né? Como eu defendi ano passado, né? Em julho do ano passado, o artigo está sendo finalizado agora então para posterior publicação. A sua tese de doutorado é um trabalho mais significativo da sua carreira? Com certeza, né? Pela dificuldade, pela complexidade, pelo tempo, né, que se tem para escrever a tese e fazer todo o desenvolvimento, né? É o trabalho mais significativo, né, e mais robusto que eu tenho nessa minha trajetória acadêmica, com certeza. Ao somar, né, o tempo de trabalho do professor Grippa, a gente tem 14 anos de dedicação à carreira acadêmica, né? Nisso se passaram muitos artigos, se passaram muitas leituras, se passaram muitas construções científicas. Quais foram os principais desafios que o professor encontrou nesse processo e quais foram as principais atividades que foram desenvolvidas em relação à pesquisa nesses 14 anos? O principal desafio, professor Tiago, como sempre, né, acredito, assim, no meu caso, né, é conciliar toda essa vida, né, a vida profissional, a vida familiar e também a vida de pesquisador. Esse é um desafio grande, né, porque para todos esses três grandes, digamos assim, essas três grandes vertentes, há uma dedicação muito grande, né? Então, hoje eu me dedico aqui na Unifeb, né? Eu tenho 40 horas na instituição, tenho uma dedicação exclusiva hoje aqui, né? E também o pesquisador precisa de uma dedicação muito grande, obviamente, para ter um artigo, né, qualificado, um artigo robusto, que seja possível, né, publicar numa revista de alto impacto, né? E, obviamente, que a gente não pode esquecer do lado familiar. Então, é difícil conciliar isso tudo, mas a gente tem se desdobrado aí nos 30, né, para poder atender família, profissão e a parte de pesquisa. Um campo da pesquisa assim, que eu me identifico bastante e também tenho me dedicado nos últimos anos, além da pesquisa daquela área do desenvolvimento de produtos, que é uma área assim, que eu tenho bastante curiosidade, é o campo também da pesquisa em gestão universitária. Então, eu tenho me dedicado bastante nesse segmento, principalmente no que se refere à eficiência das instituições de ensino superior. Ou seja, como que elas conseguem obter maior resultado com menos recursos, né? Gastando menos, investindo aquilo que seja necessário, né? Ou seja, potencializando as suas forças, né? E também, obviamente, minimizando as suas fraquezas. Tenho me dedicado bastante, utilizando modelos estatísticos, né, complexos, como análise envoltória de dados, né, modelagem de equações estruturais. Então, é uma área assim, que me fascina bastante e eu tenho me dedicado aí, nos últimos anos também a pesquisar essas questões voltadas à gestão universitária. Isso significa que qualquer dia eu posso me deparar com um clone do Grippa, que é o clone que participa das reuniões, que cuida da família, que desenvolve estudo, que pensa em estudar mais, sempre, né? Essa divisão das atividades é importante para que a gente tenha centralidade, né, e na capacidade produtiva. Para finalizar, professor Grippa, a gente pede aos nossos entrevistados uma frase que representa essa tua trajetória, né, de trabalho e também uma trajetória acadêmica, ou seja, uma frase que marcou a sua vida. Tem alguma que tem mais expressão assim para ti? Olha, eu gosto bastante de uma frase de Albert Einstein, inclusive é epígrafe, tanto da minha dissertação como da minha tese. Usei a mesma porque eu acho uma frase bem impactante, né? Que ela diz assim, né? Aquela pessoa que nunca cometeu erros, nunca tratou de fazer algo novo.
Então, é uma frase assim que eu tenho comigo, né? Errar é normal, é comum e só erra quem realmente faz, né? Quem realmente tenta fazer algo novo. Então, é uma frase assim que tem me marcado bastante, porque tanto na vida pessoal como profissional quanto acadêmica a gente erra bastante, né? Mas se a gente está errando é porque a gente está fazendo e tentando acertar, né? E nessa de fazer e tentar acertar, obviamente que a gente tem sempre algo novo para ser publicado, para ser mostrado, né? Para ser socializado. Olha que aula! Que aula com esse professor. Professor Grippa, muito obrigado pela sua participação. Todos nós da TV Uni ficamos super honrados com a tua participação e o teu momento de entrevista aqui na TV. E bom, eu agradeço, Tiago, essa oportunidade, agradeço a TV Uni, né, ao programa Unisciência e me coloco à disposição para, né, em qualquer momento, aprofundar, né, em algum tema específico no que se refere ao desenvolvimento de novos produtos, a cadeia de suprimentos, né, e a própria gestão universitária. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a todos. Finaliza agora o programa Unisciência, diretamente dos estúdios da TV Uni, da Unifeb. Até a próxima! Esta é a TV Uni, a televisão do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb.